lê a crítica toda, você vai ver que ele não curtiu nem um pouco, mas ele entende o esforço de Star Trek em fazer algo diferente, e essa dualidade da relação pai e filhos ali, que é uma coisa que você sempre fala, que você colocou também no seu livro, né, que é que Deep Space Nine é tão bom porque os personagens são sempre contraditórios, e há muito conflito entre eles, e é a dinâmica entre esses conflitos que faz a série ser esse grande triunfo, né, de Star Trek. Ele vai mais ou menos por esse mesmo ponto. Nesse ponto a gente tem que concordar, né, que realmente a relação entre o Odo e o pai dele, né, o Odo e Mora, ela é muito convincente. Ela é uma coisa muito convincente. Não soa forçado, no meu entender, pelo menos, não soa. E acho que o Darren pensa do mesmo jeito, né? Pelo menos é o que ele deu a entender. O personagem dele, depois, quando eu for falar assim, mais sobre o que eu acho do personagem, eu acho que ele é bem construído também, justamente porque ele me causa uma repulsa, assim, sabe? Eu não gosto dele. E a gente passa para o lado, a gente fica empático com o Odo, né? Mas a questão do conflito que tu falou também é sempre bom trazer, né? E aí, por isso que o pessoal de Deep Space Nine, eles foram heróis no que eles fizeram, em trazer todo esse conflito para as tramas, porque era a regra número 1 do Gene Roddenberry não haver conflito entre os personagens principais, né? Então, só que tu consegue ir escrevendo histórias, mas em determinado momento tu precisa escrever uma história que tenha um conflito. O conflito é a base do drama, né? E aí isso dificultava muito para os roteiristas, né? Os roteiristas tinham que estar sempre inventando mil maneiras de conseguir burlar essa regra do Gene Roddenberry. E aí não à toa, né? Deep Space Nine é a primeira série feita sem a participação do Gene Roddenberry. E aí eles deram esse passo além, né? Levando o Deep Space Nine, assim como foi para o quadrante gama pelo buraco de minhoca, a série, né? Em si foi para outro caminho também nunca antes desbravado, né, em Star Trek. Então, isso é um problema da geração, com certeza, né? Porque a falta de conflito faz com que certos personagens não tenham desenvolvimento. Eu gosto muito do George, né? Do George. Eu acho ele um personagem. Eu gosto dele, né? Mas ele não tem. Ele é o mesmo quando começa a série e é o mesmo quando termina, né? É o mesmo personagem. Eu acho que a Diana também não tem um desenvolvimento efetivo, um desenvolvimento que a gente possa sentir, nossa, como esse personagem evoluiu. Não. Em determinado momento ela vira comandante, né? Ela consegue finalmente, porque quando ela entra, ela é uma civil, né? Ela é da frota, ela fez a academia, mas ela não é oficial. Ela não é civil, falei errado. Ela é da academia, ela é da frota, mas ela não é uma oficial. Então tem um momento lá que a Deanna Troi, ela passa pelo processo lá e ela se transforma em oficial. Mas tirando isso, que mais a gente tem? Aí eu acho que o Picard, o Data e o Worf talvez sejam os personagens que mais... Eu acho que o Data é o mais ainda, né? E aí, isso que tu falou é exatamente... O que tu falou é perfeito. O George, ele entra no primeiro episódio e sai lá 176 episódios depois o mesmo personagem, né? Em Deep Space Nine, isso não acontece com nenhum dos personagens, sejam os do elenco principal, sejam os recorrentes importantes. Ou os vilões. Todos. Ou até mesmo os vilões. Até os vilões mudam. E os vilões mudam. Olha a mudança do Ducati até o final. Impressionante. O Ducati tem um baita arco. Sensacional. Então, realmente, esse é o diferencial, sem dúvida, do que é o Deep Space Nine. É a relação do conflito e é o que realmente faltava. É o que faltava para Star Trek. É o que faltava. Na série clássica isso não acontece, porque a dinâmica da série clássica era diferente, era outro tipo de... Anos 60, né? Outro tipo de roteiro, né? Outro tipo de roteiro, outras preocupações, modernos, progressista para a época, mas era outro tipo de roteiro, né? E aí, realmente, o Gene Roddenberry segurava as coisas com mão de ferro, né? Não deixando que nada saísse do controle dele. Ele era um controlador, assim, né? Bem... Quase abusivo, né? Quase abusivo, diria eu, né? E é uma percepção que eu tenho. Nunca li nada em lugar, mas eu tenho a sensação de que ele nunca perdoou a Paramount por ter tirado os filmes da mão dele. Eu tenho essa percepção, assim, que ele morreu com essa mágoa de que tiraram os meus personagens da minha mão. Mas, poxa, melhorou muito depois que tiraram. Mas ele não... aquilo, o George Lucas é a mesma coisa, né? O George Lucas, ele criou um universo maravilhoso, genial, incrível, né? Icônico, mas se ele mete a mão muito diretamente,
né? Aí ele estraga. E o Gene Roddenberry era a mesma coisa. Tu vai olhar todos os roteiros que o Gene Roddenberry escreveu de episódios, que não foram muitos, são todos medianos para ruim. Né? Ele era um gênio assim de criar um universo, né? Mas assim, para fazer a historinha mais específica assim já não é. E aí por que tiraram da mão dele os filmes? Porque ele só vinha com ideia louca que não tinha nada a ver. Coitado. Ele era um ótimo storyteller, ele sabia criar o universo, mas ele era muito bom, ele era muito ruim em escrever sobre esse universo, criar histórias, né? Ele fazia, tem um termo que eles usam lá que é a caixa de areia, né? Então você cria uma caixa de areia onde você dá a ideia, ó, aqui vai ser uma ponte, aqui é a caixa de areia em relação aos playgrounds americanos, que a gente não tem muito isso, né? Acho que aqui a gente não tem essa coisa de caixa de areia. Lá eles têm bastante. Então você cria lá, aqui vai ser a ponte, você faz uma cidadezinha, então você tem uma caixa de areia para brincar. Mas na hora de criar histórias para essa caixa, ele não era muito bom. Então, Star Trek no cinema melhorou muito depois que ele saiu. Né? O 3 é um pontinho meio fora da curva, tá? Mas é legal também. O 3 tem seus pontos, legal também. Aí vai vir o 4, né, que é o grande. Enfim,